Listo, ya dio a empezar la transmisión por transeúntes. ¿Listos? Entonces Ok. vamos. Hey, we are streaming live on Facebook. Nós estamos agora ao vivo no Facebook. Bem-vindos a todos. Bem-vindos, Cal, Raquel, Marcela, todos os participantes nesse segundo encontro latino-americano ao direito à cidade. E muito importante esse assunto no momento, não só para nós, todos os cidadãos que estão sendo afetados por COVID e vidas na cidade que estão sendo transformadas. Nós achamos que é o certo momento para falar sobre direito à cidade. Mas também é o momento certo para falar sobre a cidade, para falar sobre drogas, para falar sobre redução de danos, planejamento urbano, segregação, todos esses assuntos que a gente está trazendo para esse encontro. E a gente está aqui reunindo diferentes organizações da América Latina e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para essa conversa aberta com o Carl Hart e também com a Raquel Ronick. E eu queria falar um pouco de cada um deles. Carl Hart é um professor de neurociência e psicologia na Universidade de Colômbia, muito conhecido pela sua pesquisa em consumo de drogas e dependência química. E essa pesquisa dele é uma pesquisa que explora os fatores do ambiente da pessoa que consome drogas e a sua psicologia. Ele agora é o que chefia o departamento de psicologia e psiquiatria também, acho que está correto. E a gente acompanha o trabalho dele agora há muito tempo. Ele já publicou vários livros e nós somos fãs dele e da possibilidade de pesquisar e entender com mais profundidade essa questão do abuso de drogas e em relação a drogas em geral. E eu também convidei hoje uma arquiteta brasileira, Raquel Ronick, e ela tem a graduação na Universidade de São Paulo e ela também tem um mestrado em planejamento urbano e também estudou em Nova York, na Universidade de Ciências e Artes. Ela é uma professora de arquitetura e urbanismo e por muito tempo agora ela trabalha na cidade de São Paulo com planejamento urbano e tudo relacionado à cidade. Is everything okay? People listening to me? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Okay, sorry, we're back in track. No te estaba escuchando. We're back in track. This new... Ok, agora nós voltamos. Esse estilo de conferência Zoom, esse mundo virtual novo, é muito novo para todos nós, então desculpa qualquer dificuldade técnica. Estamos de volta. E a gente tem agora a Raquel e o Carl para discutir as interseções desses assuntos. E nós estamos muito interessados em discutir esse assunto do direito à cidade. E, finalmente, eu quero introduzir para vocês a Marcela Tovar. Ela é uma filósofa e ela também trabalha com a prefeitura em Bogotá por muitos anos já. E ela tem muita experiência em entender esse direito à cidade. Esse encontro é organizado pela CEPA, que é uma organização que ela já liderou nos últimos anos.
Ela vai estar discutindo com o Carl e com a Raquel essa conversa aberta. Então, sejam bem-vindos. E agora eu passo a palavra a Marcela. Olá, muito obrigada por estarmos reunidos aqui. Eu sou a Marcela Tovar, eu sou diretora da CEPAC e esse é o meu último ano dirigindo a organização. Estou muito satisfeita e é uma honra para mim por estar aqui facilitando essa conversa entre o Carl Hart e a Raquel Honig. Eu admiro ambos em diferentes tópicos. Isso é algo que a gente já planejava fazer há muito tempo. Nós estamos tentando com muitas organizações na América Latina, também nos Estados Unidos. A gente tem tentado encontrar os links entre planejamento urbano, o uso de drogas e a guerra às drogas e a interseção desses assuntos e as políticas em relação à redução de danos ao planejamento urbano e como tudo isso se intersegue. Também o estrago dessa guerra às drogas. E como algumas políticas são completamente equivocadas e também políticas de saúde nesse assunto. Então, as pessoas têm se perguntado por que a Raquel Honig e o Carl Hart juntos nessa reunião. E a gente vai discutir vários tópicos e a gente vai colocar em contexto todos esses tópicos. É bem transdisciplinar e eu sou uma filósofa, então vai ser uma filósofa, uma arquiteta e um especialista em neurociência. Então parece até uma piada. O que vai acontecer nessa conversa entre a filósofa, a arquiteta e o neuroespecialista? Mas isso é o que nós fazemos como filósofos. Nós perguntamos e é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer várias perguntas ao Carl e à Raquel. E eu quero saber a abordagem dos dois em diferentes tópicos. A Raquel é muito conhecida em vários cenários, não só acadêmico, e também como militante na política, como no planejamento urbano, em assuntos de habitação e nas cidades. E o Carl sobre dependência química, redução de danos, o estigma das drogas. Nós acreditamos, como a Silvia já disse, que nós podemos nos encontrar e conversar sobre essas políticas em relação ao uso de drogas. Nós temos que levar em consideração que esse tópico tem muitas discussões e muitas abordagens, e esse é um deles. E eu gostaria de dar a vocês um pouco de contexto por que nós estamos falando sobre esse conceito e por que a gente está fazendo esse link à redução de danos. A gente teve um link em relação ao planejamento urbano, mas não tanto à redução de danos. A gente teve, em 2016, uma intervenção de segurança em Bogotá, num lugar chamado El Bronx. Em 2016, e num lugar muito semelhante em São Paulo, chamado Cracolândia, também teve uma intervenção muito semelhante em 2017.
E a Raquel pode me corrigir se eu estou me confundindo com as datas. Então, ambos foram feitos em maio, em diferentes anos. E a gente conversou com moradores de rua, com usuários de drogas, e a gente tem acompanhado o que tem acontecido depois dessa intervenção. Teve muitas violações em relação a direitos humanos e também contra pessoas que moram nesses lugares. E esse tipo de intervenção, eles têm essa ideia de uma guerra às drogas, mas o que eles fazem, mas o que acontece é que essa abordagem de guerra às drogas só faz com que a situação piore para essas pessoas. Então, a gente tem que discutir todos esses tópicos juntos: planejamento urbano, habitação, consumo de drogas. E o que a gente está tentando fazer é discutir. Como eu sou uma filósofa e como eu lido com isso, eu gostaria, antes de mais nada, eu queria dar algumas definições, para estarmos todos na mesma página em relação a alguns conceitos e também antes de começar a discussão. Eu gostaria de começar com Carl Hart, para falar com a gente um pouco sobre o que é a redução de danos. É um conceito muito grande e tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito, mas se a gente puder saber quais são os tópicos principais dentro desse assunto, sobre a dependência, sobre a exclusão, sobre o dano físico, o dano cerebral, e com a pesquisa dele, com a ciência dele, ele vai poder esclarecer. O seu novo livro, que você agora vai lançar, e que se chama O Uso de Drogas para Adultos, você investiga e você pesquisa no seu ativismo como o uso de drogas e você explora perdão. Eu vou In this framework, what is harm reduction? First of all, thank you, Marcela. I'm really happy to be here with you and Raquel. Antes de mais nada, eu agradeço, Marcela. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu estou aqui para escutar vocês todos. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Eu acho que a gente tem que parar de falar sobre pessoas que usam drogas como uma categoria, porque eu uso drogas. Eu uso todas as drogas que a gente está conversando agora. E eu já usei heroína, eu já usei todas essas drogas, como você vai descobrir no meu novo livro. Tem um grande número de pessoas que são da classe média, que estão no topo da indústria, e eles também usam drogas. Mas a gente não está falando dessas pessoas. Então, quando a gente fala pessoas que usam drogas, a gente classifica as pessoas e a gente considera que as drogas
é a questão principal na vida dessas pessoas, como na Cracolândia. As pessoas precisam, na verdade, de acomodação, elas estão desempregadas, elas precisam de emprego para cuidar das suas famílias, são muitas questões, educação, questões que não têm nada a ver com drogas, mas como uma sociedade, se a gente classifica eles como usuários de drogas, como o governo faz, eles vão e perseguem os traficantes de drogas. As pessoas que estão no subterrâneo da economia, eles fazem várias atividades que talvez a comunidade precisa. Por exemplo, eles podem organizar funerais para as pessoas que não podem pagar. Mas a gente acaba se focando nas drogas. E, na verdade, eles podem fazer várias coisas que são, na verdade, boas. A gente tem que mudar a linguagem e a gente tem que falar de redução de danos. Redução de danos é uma coisa boa. Redução de danos não é nada mais do que prevenção, educação e ter senso comum. Por exemplo, eu escovei os dentes essa manhã e isso é uma forma de redução de danos. Eu coloco o cinto quando eu estou no carro. Isso também é uma forma de redução de danos para eu não sofrer nenhum problema. Redução de danos em relação às drogas. Você pode dar às pessoas agulhas que sejam esterilizadas para que elas não tenham. Mas o problema é que a gente só usa o termo redução de danos para pessoas que usam drogas, como se fosse o único resultado de usar drogas fosse um dano. Mas as pessoas não usam drogas para causar danos. Elas usam drogas para se divertir, para ter prazer. Então, a gente tem que mudar a linguagem e falar de prevenção, educação, senso comum. Então, eu queria também clarificar esse ponto. Quando a gente fala de drogas, e falando de mim, sobre o que eu faço, as pessoas sabem que eu comecei estudando dependência. Dependência é um pouco entediante. Número 1. A maioria dos usuários de drogas, pode ser de cocaína, heroína, crack, a maioria dessas pessoas não são dependentes. Só uma porcentagem pequena das pessoas se tornam dependentes. A maioria dos usuários de drogas não são dependentes. E você não pode culpar as drogas pela dependência. Se você olhar a critéria, tem a ver com a legalidade das substâncias. Por exemplo, digamos que eles passam quando a gente olha o critério, se uma substância está deixando a pessoa dependente ou não, há vários fatores que não são relacionados à droga em si. Tem a ver com outros fatores sociais. Se as pessoas têm uma casa onde elas podem usar as drogas de uma maneira segura. Por exemplo, se eles têm emprego e podem cuidar das suas famílias e podem se sentir como adultos responsáveis. É muito importante para mim cuidar da minha família. Se eu não pudesse cuidar da minha família, eu não sei o que eu faria. Eu, com certeza, me sentiria terrível. A falta de educação,
As pessoas podem não entender os sinais de se colocar em risco, porque não têm a educação. Todos esses fatores são muito mais importantes do que as drogas em si. Então, vamos tentar nos afastar dessa linguagem de chamar as pessoas de usuários de drogas. Então, e se a gente usar essa linguagem, vamos incluir pessoas como eu também. Carl, you went a little bit ahead of what actually we're trying to reach today. Você seguiu um pouco à frente do que a gente ia conversar hoje. Esse conceito de redução de danos não é só usado em intervenções de saúde, mas vamos pensar em como a gente lida com esse conceito de redução de danos na América Latina, em certas características, que faz com que o uso de drogas em certas populações mais complexo. Muito obrigada. E porque a gente também está falando sobre planejamento urbano e sobre habitação, e como a gente planeja, como a cidade é organizada, como as pessoas podem viver nessa cidade, e como e qual é a parte da população que sofre mais com esse tipo de política, os mais vulneráveis, com menos oportunidades, e que sofrem com exclusão e injustiça social. Raquel, nós queremos falar um pouco sobre o outro conceito, que é o de planejamento urbano. Um dos seus livros, eu acho que é o último, A Guerra dos Lugares, você fala sobre o direito da habitação e como políticas de habitação têm sido estruturadas no capitalismo, nesse mundo neoliberal, e tem um enorme impacto nesse direito das pessoas a, historicamente, terem direito à acomodação, mas serem excluídas. A gente vai falar também sobre violência institucional, mas indo um pouco além disso, da habitação, e levando em consideração todos os outros elementos, como espaço público. O Carl Hart falou um pouco sobre espaço público, sobre pessoas que não têm a casa para usar drogas se quiserem dentro de casa. Falar um pouco sobre renovação urbana, como o mercado e o capitalismo dita esse processo de aquisição solo, que exclui a parte mais vulnerável da população e que são alvo dessa guerra às drogas. Você pode falar um pouco desse conceito e levando em consideração o que o Carl Hart disse e a problemática desse tipo de política. Muito obrigada. Olá. Muito obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui. Discutir com o Carl Hart. A gente vai ver muitas conexões entre planejamento urbano, especialmente agora. Deixe-me tentar responder a sua pergunta, que foi uma pergunta grande. Antes de mais nada, vamos entender, quando a gente fala da América Latina e outros países no mundo, qual é o caminho principal de planejamento urbano? E também no contexto europeu. Planejamento urbano tem uma história sempre usou táticas do governo para promover operações de territorialização de comunidades e criando um modelo de organizar o espaço. E o objetivo principal
era promover a acumulação de capital e sistematicamente e com isso o que faria excluir as comunidades e tiraria esse capital dessas comunidades. As melhores oportunidades ficariam então concentradas em certos territórios. Então, digamos, países onde você tem equipamento cultural, acesso a boa comida, comida fresca, você tem acesso a transporte, você tem acesso a melhores condições. A ideia de expulsar, e é um movimento permanente, de expulsar pessoas desses lugares, e aí levando essas pessoas aos subúrbios e a outras municipalidades para uma terra de ninguém. E isso sempre foi um marco na história de planejamento urbano das cidades. E no caso da América Latina, isso também foi marcado por um sistema dual, um que é liderado pelo Estado e regulado pelo Estado, e também da indústria. E juntos, a imobiliária e o Estado, e outro, maior ainda, 3 vezes maior do que esse, que é a produção dessa habitação das próprias pessoas. Então, é a margem que habita ali entre o legal e o ilegal, as pessoas construindo as suas próprias casas. Que tipos de organizações de espaço são legais ou ilegais? Planejamento urbano é uma linguagem e a maioria das pessoas que vivem desses lugares, elas não são brancas. É muito racial esse sistema. É um modelo muito racial, onde as pessoas com menos recursos acabam indo para esses lugares e não para as habitações mais formais. E isso é muito importante que a gente discuta essa questão da guerra às drogas. Por quê? Primeiro, planejamento urbano é absolutamente parte da cidade. E as outras habitações, a gente não sabe se são legais ou se não, são provisórias. Então, que partes da cidade eles vivem numa situação de transição permanente. E isso permite que a máquina do Estado vá intervir. E aí eles fazem isso com muita severidade. E, eventualmente, o Estado poderia intervir para prover educação, eletricidade, mas eles intervêm com violência e com repressão. A polícia, em nome dessa guerra às drogas, em nome de proteção ambiental, porque às vezes essas comunidades estão em áreas protegidas, porque os lugares
onde elas poderiam morar não estão abertos. Eles não estão prontos para receber essas pessoas, para acomodar essas pessoas. Antes de terminar isso, eu queria só adicionar mais uma coisa, uma outra camada. Eu estou falando de um modelo que já está aí desde os anos 30, dos anos 40, desde o século passado até, e isso foi agravado. Isso foi agravado também pela construção de e tudo isso tem a ver com o círculo financeiro que aumenta os aluguéis, que ganha muito dinheiro em cima dessas construções de habitação. A habitação virou uma comodidade, um assento financeiro, e por causa disso, aqueles que precisam de acomodação, de habitação, e que eles têm que competir e eles têm que competir com proprietários russos, com milionários, com os fundos de pensão. Então, claro que nós estamos presenciando pessoas sendo removidas em massa de certas áreas. Planejamento urbano tem sido crucial, tem um papel muito importante nesse processo para desenvolver planejamentos urbanos e todos os tipos de esquemas de renovação urbana, pensando somente no capital, e eles têm que ser pensados para abrir novas fronteiras, senão as pessoas vão estar flutuando, tentando estacionar em algum lugar. Qual é o melhor, perfeito lugar para isso? E o lugar onde elas têm que parar e têm que estacionar é exatamente esses lugares que estão abertos às pessoas mais vulneráveis. E por causa do desequilíbrio de poder, eu estou falando de uma população de baixa renda, que não pode interferir politicamente. Para terminar, e qual é a relação entre o que o Carl Hart já disse? Sim, nós podemos ver, no caso do Rio de Janeiro, das favelas, onde a guerra às drogas provocou um genocídio em massa de homens, mulheres e crianças. Em muitas situações, e lugares como a Cracolândia, onde supostamente os usuários de drogas se reúnem. O que eu posso dizer sobre a Cracolândia? Lá, o uso de drogas e a droga que é mais usada lá é o álcool, que não é ilegal. Então, a dependência do álcool, muitos alcoólatras, e a cena nas ruas, nos espaços públicos, acontece porque as pessoas não têm as suas casas, onde elas podem usar em casa, e elas teriam que estar protegidas.
Então, basicamente, essas pessoas são pessoas que estavam na prisão e acabaram de sair, pessoas que foram institucionalizadas desde que eram muito, muito jovens, vindo de uma instituição para outra, pessoas que basicamente nunca tiveram acesso propriamente a cuidados, a serviços. E ao invés de promover esse cuidado, o que eles fazem como uma política pública, eles perseguem essas pessoas porque elas estão ocupando essa área da cidade de São Paulo e estão na fronteira. Então, essa é a conexão entre os dois pontos de vista. Basicamente, agora eu tenho que mudar todo o meu esquema. Isso é muito interessante, o que a gente está vendo agora, os links entre o que o Carl Hart nos falou. A gente não está falando de pessoas que usam drogas. A gente está falando de certas pessoas que consomem drogas em cenários de muito alta injustiça social. Se a gente vai falar sobre pessoas que consomem drogas, e a gente tem que falar também dos usuários que não têm nenhum problema usando essas drogas. O que eu quero falar é sobre qual o impacto de pessoas que não são consideradas usuários de drogas, mas que também sofrem com a injustiça social e o impacto desse planejamento urbano em comunidades. Basicamente porque o planejamento urbano, como a Raquel falou, está definindo em que parte da cidade é legal morar ou ilegal morar. E muitos estão em situação permanentemente transitórios. E lugares como El Bronx e Cracolândia são lugares exatamente assim. E lugares onde sofreram intervenção em nome dessa guerra às drogas. Mas também é muito conveniente usar essa desculpa da guerra às drogas, porque ninguém quer perguntar sobre as pessoas que moram nesses lugares e do estigma que elas sofrem, da exclusão, e supostamente o que acontece nesses lugares. Essa desculpa da guerra às drogas está, na verdade, evitando perguntas complicadas e respostas complexas e contextos complexos. Então, o que a gente está dizendo, esse cenário, esse contexto, tem a ver com estigma, com exclusão, e isso tem a ver com o planejamento urbano. Comunidades e bairros que são estigmatizados por políticas públicas, e isso tudo é consequência dessa guerra às drogas. E esses usuários de drogas que a gente está conversando, que não são a maioridade, que não são a maioria, e a criminalização dessas pessoas vão acontecer nesses lugares. Pessoas que usam drogas nas suas casas é diferente de pessoas que usam drogas em outros espaços e que acabam sendo categorizadas entre legal e ilegal.
Dado esse cenário, vamos analisar diferentes aspectos desse tipo de usuário de droga que é estigmatizado e desses espaços. Vocês já falaram sobre isso, mas vamos ainda um pouco mais profundo nesse assunto. Tem muitos problemas relacionados ao uso de drogas, mas, como o Carl Hart nos falou, na verdade é relacionado aos serviços sociais e a outras questões. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão da habitação e esse acesso à habitação, o mercado e as drogas. A minha pergunta é: como a habitação afeta esse tipo de usuário de drogas, que é o mais vulnerável, em termos de danos e dependência, e como isso causa danos à vida deles, e como eles ocupam esses espaços. E como o não acesso ao mercado e à habitação historicamente exclui pessoas. Eu vou passar a palavra para o Carl, para a Raquel. Quando eu trabalhava para as Nações Unidas nessa parte de habitação, pessoas me perguntavam: o que é a habitação inadequada? Quantos metros quadrados isso caracteriza? Que tipo de teto uma casa adequada tem? Essas eram as perguntas. A minha resposta era explicar e entender esse direito à habitação. A habitação adequada, então a casa é um portal para vários outros direitos dentro dos direitos humanos. É um portal muito crucial. E dependendo de como você habita, você pode ou não ter acesso a transporte, a circulação, a comida, a um ambiente bom, a oportunidades de trabalho, a renda. Então, quando a gente fala dessa intervenção inicial, como o Carl disse, o problema, na verdade, é as drogas ou são outros problemas? É a falta de educação, falta de transporte, falta de emprego. Então, quando a gente vê um movimento que permanentemente tira a acomodação das pessoas, a habitação, as pessoas que necessitam mais de acesso a serviços, a bons serviços, de qualidade, para sobreviver, a gente pode ver claramente como uma política de habitação é responsável para induzir esses indivíduos que têm muito menos ferramentas e instrumentos para lidar com as dificuldades desse estresse na vida. E por causa disso, é muito mais fácil para essas pessoas serem seduzidos pela droga e pela felicidade instantânea que a droga proporciona. E uma negação permanente de acesso a outros prazeres da vida, como boa comida, como boa saúde, como bom ambiente. É muito crucial
E uma parte significativa da cidade é o direito à acomodação adequada. E o que eles fazem nessas operações é tirar as pessoas de onde elas estão, empurrar elas para a precariedade de habitação ainda mais precária do que era antes. Obrigada. E nesse assunto de habitação, eu gostaria, Carl, você como um cientista, um neurocientista, eu gostaria que você falasse sobre a importância de ter um lugar, ter uma conexão e a importância de ter esses serviços que cuidam das pessoas e como isso se relaciona à dependência e ao uso de drogas que a gente está usando, entre aspas, como problemático. Porque eu sei que você tem pesquisado os afetos, como isso afeta o cérebro das pessoas. Eu só gostaria de falar, isso não é um problema complexo. A gente torna isso um problema complexo, mas na verdade é simples. A Raquel disse, quando a gente pensa em habitação, vamos pensar no COVID-19. Se você não tem habitação que é adequada durante essa pandemia, é muito mais provável que você vá morrer em relação a pessoas que têm habitação adequada. É muito simples. Se você tiver um governo responsável, você vai ter certeza que o seu povo tem habitação adequada. E educação, número 1. Se você olha em lugares como o Brasil, a média de educação é muito baixa. E quando você tem níveis tão baixos de educação, é muito mais fácil você manipular o povo. E é isso que acontece em muitos desses espaços. A Raquel mencionou o Rio. A polícia matando pessoas. Muitas pessoas foram manipuladas em relação à Cracolândia ser o lugar do problema. Você manipula as pessoas negativamente e porque essas pessoas não têm educação, a manipulação, nesse caso, é necessária para que eles possam invadir certos espaços. E quando eles invadem esses espaços, você tem uma disparidade maior, ainda maior do que antes. Então, você tem quem tem e quem não tem. Então, você acaba contratando pessoas mais pobres para serem partes da polícia. Então, você acaba tendo polícia matando o seu próprio povo, sua própria comunidade. Então, isso não é um problema tão complexo assim. Se você ter certeza que as pessoas têm educação e têm habitação e parar de focar nas drogas, então, quando as pessoas pararem de falar das drogas como problema, você vai saber. Se as pessoas estão usando drogas como problema, você está indo pelo caminho errado. Em lugares como o Brasil ou como a Colômbia, pessoas da mais alta camada da sociedade usam cocaína, por exemplo. E a gente acaba não falando sobre drogas com essas pessoas em mente. Você fala sobre drogas e você pensa imediatamente nas pessoas mais pobres. O que as pessoas mais pobres precisam é uma maneira de ganhar dinheiro, de ter habitação, ter educação, acesso aos serviços sociais. Todos os problemas vão embora se essas coisas forem garantidas.
a gente cria esses problemas, na maioria das vezes, tem a ver com as ONGs. As ONGs, às vezes, são financiadas para ajudar as pessoas mais pobres com questões sobre dependência química, quando, na verdade, eles deveriam estar falando sobre educação e sobre habitação, e não fazendo as outras coisas que eles estão fazendo. As pessoas têm que ter direito ao emprego, à educação, e se você cuidar disso, todo o resto se resolve. É muito simples, a gente está tornando mais complicado do que é. É muito interessante o que ambos vocês estão falando, e o que o Carl está falando é que um problema simples tem tido uma abordagem diferente da que teria que ter. E isso porque existe uma intenção de manipular as pessoas, dos mais vulneráveis, nessas áreas. Mas também porque eles estão manipulando, eles também manipulam usando medo. E para continuar com o status quo, eles manipulam usando medo. Um problema importante relacionado ao direito à cidade, direito a transformar a cidade, a ter conexões, a ter educação, acesso aos serviços. E um problema enorme que nós estamos lidando agora na América Latina são com certas políticas. E não é só no contexto da pandemia e do COVID, mas também com a polícia, nas favelas no Brasil. E isso já acontecia antes, mas agora que eles têm mais poder e mais controle, tem sido ainda pior. E isso também tem acontecido em Bogotá, na Colômbia. No dia 9 de setembro, 13 pessoas foram assassinadas nas ruas de Bogotá pela polícia. E a gente não teve nenhum resultado em relação à investigação disso. Só manifestações. Falando sobre polícia e sobre espaços públicos e como existe um perfilamento, esse estigma sobre o uso de drogas e colocar as drogas como o problema principal na frente de todos os outros problemas que são sociais. Parte desse consumo de drogas é feito num espaço público. E nesses espaços públicos, parece que se você consumir drogas num espaço privado, não há problemas. Mas se são pessoas pobres, sem teto, pessoas de cor, aí os problemas começam a aparecer. E nesse contexto de política e espaços públicos, eu gostaria de falar um pouco sobre o quão público é esse espaço. O quão públicos são esses espaços públicos para pessoas marginalizadas? E quem controla esses espaços? A gente está falando sobre esses danos sociais que estão sendo escondidos por trás desse consumo de drogas. Mas quais são os danos da atividade policial? E como a gente pode usar e transformar esses espaços públicos e falar um pouco da atividade policial? Marcela, eu
Eu não falei para você, mas eu fui policial e eu estava na carreira militar por alguns anos. Muitas vezes as polícias são as pessoas que têm menos educação na nossa sociedade. Eu era quando eu era um policial, mas por favor entenda. A polícia sabe quem eles podem perseguir. Eles não vão atrás das pessoas ricas, até em espaços abertos e públicos. Eles não vão para essas pessoas. Eles perseguem pessoas que não têm recursos. E a polícia procura os que são inconvenientes politicamente. E eles podem fazer o que eles quiserem com as pessoas mais pobres. A gente sabe disso. E se pessoas ricas e pobres estão em espaços públicos, a polícia vai perseguir os que são politicamente inconvenientes e essas pessoas talvez possam perder o emprego e vão estar com problemas. De novo, não é difícil. Nós permitimos que a polícia persiga essas pessoas e é por isso que eles fazem isso e tratam essas pessoas como inconveniências. E as polícias, os policiais, como eu disse, não têm um bom nível de educação. E são empregos que ninguém mais quer fazer. E eles acabam se comportando como você imagina que eles se comportariam. E aí eles perseguem pessoas que não são valorizadas na nossa sociedade como outras. Então, não é uma questão do espaço público, mas quem está no espaço público. Yes, that you were. Yes, of course. Verting here. No, I think it's important to understand É importante entender qual é o significado de um espaço público. E pensando em planejamento urbano e também de manutenção desse planejamento. É muito importante entender o paradigma do planejamento urbano, que é a propriedade privada. E o espaço público não é visto como um espaço comum. Então, não é feito como uma definição para as pessoas poderem usar e usufruir. Então, é uma oportunidade. Então, o espaço público significa que é propriedade privada do governo. Deveria ser feito para Então, o que acontece é que esse espaço promove a circulação das pessoas e da comodidade. Então, as pessoas podem estar circulando lá para consumir como vetores em relação a consumismo e trabalho. E nada mais do que isso é permitido no espaço. E nós temos uma luta que continua, e isso é histórico, e é histórico na história das cidades, entre o movimento entre as pessoas comuns que querem usar o espaço público, e essas pessoas podem ser vendedoras ambulantes, ou prostitutas, ou artistas, e muitos outros usuários do espaço público, e eles estão contra desse espaço público como circulação, que são as pessoas que trabalham e as comodidades.
Então, acho que o que a gente testemunhou desde sempre é essa luta que ainda continua e a tecnologia ainda incrementou mais ainda o poder da polícia e o poder letal da polícia. Então, a gente está vendo a polícia se tornar ainda mais violenta com o passar do tempo. Eu esqueci de ligar o meu microfone. É muito importante para a gente ter esse tipo de discussão sobre espaço público. É um espaço para consumir substância ou fazer festa, mas também um espaço, como a Raquel mencionou, também, como a Raquel mencionou, um espaço para ser transformado, para ser usado como artistas, usando prostitutas, vendedores. É exatamente o que a gente tem discutido. Como as pessoas têm sido controladas pela polícia ou forças do Estado nesses lugares públicos. Mas o que o Carl Hart mencionou, e é muito interessante, não importa a questão do espaço público e o controle, é o controle de certas partes da população. A gente pode ter esse espaço público, não é um espaço comum, mas é uma propriedade privada do governo. E claro que as forças que estão no comando vão também ter controle sobre essas populações. Como o Carl falou, essas pessoas não são consideradas convenientes para esse governo. Inconvenientes da política. Então, a gente tem isso em mente, como o planejamento urbano e esses espaços públicos têm sido controlados para lidar com essas pessoas que são consideradas inconvenientes. Dizendo isso, eu quero repetir, eu sei que o Carl falou que é um problema simples, mas eu quero falar de novo sobre esse estado de permanente transição, onde eles esperam que essas comodidades circulem, onde a gente acaba empurrando e mudando as pessoas desses lugares. A gente tem esse pesquisador na Colômbia chamado Ricardo Vargas. Ele fala sobre ativismo e sobre essa guerra às drogas que foi totalmente perdida e políticas de governo que não funcionaram. Mas como o Carl Hart mencionou e como o Ricardo Vargas também fala dessa guerra às drogas ter sido perdida, e ele sempre pergunta quem perdeu essa guerra às drogas. Essa guerra às drogas, ela serviu a muita gente. Cartel de drogas, o governo, e como o Carl mencionou, colocar problemas sociais que são profundos, colocar por trás desse consumo de drogas, sobre esse mercado subterrâneo, sobre as imobiliárias terem mais dinheiro. Então, em relação a essas intervenções de segurança,
onde você ouve muito sobre essa questão das janelas quebradas, lugares que estão deteriorados, e isso tudo são desculpas para mover as pessoas desses lugares. E essas intervenções acabam convertendo e eles dominam os lugares. E eles chamam as forças policiais para fazer uma limpeza nessas comunidades. E tendo isso em mente, por mais que seja um problema muito simples, gostaria de falar sobre as pessoas que passam por esses lugares, que são sujeitos a essas intervenções. E eles assistem televisão, e eles veem essas pessoas que consomem drogas, que provavelmente vivem nas ruas, e explicar para essas pessoas, porque há pessoas que não sabem sobre drogas e sobre esses problemas que estão por trás do uso de drogas. Como que esses lugares são criados nessas áreas urbanas? Por que que a gente tem esses lugares? E como a gente pode falar sobre as pessoas que moram nesses lugares e abordar uma solução com essas pessoas? Importante para a gente se aprofundar um pouco nessa questão da criação desses tipos de lugares. Marcela, eu gostaria de falar com as pessoas que estão ouvindo. A gente tem essas conversas e as pessoas querem saber o que elas podem fazer. Então, eu queria começar com isso. Quando a gente pensa sobre drogas e a manipulação e a falta de informação que as pessoas têm, uma das coisas que as pessoas de classe média podem fazer, pessoas que estão saindo bem na sociedade, pessoas que usam álcool, por exemplo, e álcool é uma das drogas que potencialmente é uma das mais perigosas, e você pode comparar com heroína, com cocaína, mas pessoas de classe média, pessoas que têm privilégio, e você sabe que você está usando drogas ilegais, uma das coisas que você pode fazer, você sai do armário e você mostra que usuários de droga não são exclusivamente aquelas pessoas. Usuários de drogas são pessoas que se parecem com todas as pessoas na sociedade. Então, você tem que sair do armário sobre o seu consumo de drogas. Número 2, quando existem essas operações policiais nas favelas, a gente sabe quando essas coisas estão acontecendo. O que as pessoas de classe média brancas é se mobilizar, ir a esses problemas, ir a esses lugares e colocar os seus corpos na linha de frente. Porque a polícia normalmente vai atirar nas pessoas negras, mas se pessoas brancas de classe média estiverem lá e se colocarem na linha de frente dessas comunidades, é isso que as ONGs deveriam fazer, mobilizar as pessoas a se colocar na linha de frente e se tornarem verdadeiros aliados. Então, essas são duas coisas práticas que as pessoas podem fazer e eu garanto a você que as coisas mudariam. Obrigada, Carl. É muito importante que um dos usuários dessa intervenção
a construção sobre o uso de drogas. Então, sair do armário. Tem uma ONG aqui em Colômbia que falam sobre sair do armário psicoativo e procurar a verdadeira mudança para que as pessoas possam entender melhor quem são os usuários de droga e não ser vítimas da propaganda. Mas a gente sabe que o controle é sobre certas pessoas. E o que você pode fazer é aparecer e se colocar na frente da polícia, porque a polícia provavelmente não atiraria em você. Raquel, é importante saber o que você pensa em relação ao ponto de vista de planejamento urbano. Você tem apontado essa necessidade do governo e do poder de intervir em relação à segurança desses lugares. E pessoas que têm sido controladas nesse tipo de espaço. E eu quero saber o que você tem a dizer sobre o ponto de vista de planejamento urbano. Eu estava pensando agora sobre a conversa de vocês e também lendo algumas observações no chat. Um dos problemas-chave na prática do planejamento urbano em relação a essas intervenções. Se a gente levar em consideração o que a Marcela falou, eu posso falar de lugares como as favelas no Rio, ou áreas muito precárias no centro, que tem uma concentração de pessoas sem teto e aluguéis caríssimos e, mesmo assim, situações precárias. E eles pagam aluguel para um quarto para uma família inteira. E, às vezes, só alugam camas por noite, o que é muito comum em partes de São Paulo, como o Regional da Luz. É muito precário. Então, precisa de uma intervenção. E é necessária uma intervenção para melhorar a condição das pessoas que estão lá, para melhorar a situação de habitação deles, de transformar a área, para promover muitas oportunidades. Mas aí, qual o problema? Mas eles acabam pensando nos próprios interesses. Mas o problema é a invisibilidade das pessoas que moram lá é o problema para essas pessoas que criaram esses espaços. A gente precisa ter uma conversa de entender quais são as necessidades, quais são as esperanças, quais são os sonhos das pessoas que estão lá, porque as pessoas que planejam, essas decisões são feitas num lugar central, e quem faz esses planos são homens brancos de classe média que não levam em consideração a realidade das pessoas que moram nesses lugares. E no caso de São Paulo, por exemplo, há algumas intervenções de habitação
que mesmo assim tiram as pessoas das suas casas e não conseguem colocá-las em outras habitações. As pessoas que estão nesses espaços não têm nenhuma voz. E o estigma é tão poderoso. É esse. Eles são traficantes de drogas. Eles são usuários de drogas. Esse é o estigma. E isso é uma maneira de tirar qualquer possibilidade dessas pessoas terem uma voz em tentar definir esses espaços. E eu tenho muito orgulho de ser parte da solução, porque eu faço parte de ONGs, de laboratórios e pessoas da região da luz, e a gente tem tido experiência de falar com essas pessoas que estão trabalhando com saúde mental nesses lugares, que trabalham com segurança de comida, de alimentação, com vários diferentes campos, e as pessoas estão lá, elas têm as raízes lá, e é com essas pessoas que a gente fala. E elas podem construir juntas um futuro melhor. E tem que ser de baixo para cima. E aí realmente tratar das questões reais que estão lá. Desculpa. Meu cachorro. O cachorro está tentando participar. E a gente está tentando fazer isso junto, trazer uma resposta para realmente conectar as pessoas e dar a voz para aqueles que não têm voz. Eu vou começar a terminar agora para que as pessoas possam fazer perguntas também. Foi um privilégio poder fazer perguntas para vocês. E eu gostaria de compartilhar essa oportunidade com outras pessoas que estão conectadas. E eu sei que essas pessoas querem perguntar também para você. Então, para terminar, o Carl começou a falar sobre o que a gente pode fazer, o que é possível que a gente faça para fazer uma diferença. Eu gostaria de mencionar como o Carl começou. Eu perguntei a ele sobre o significado de redução de danos e ele nos convidou a pensar de uma maneira maior e fazer a gente pensar que o significado de redução de danos transcende o significado de intervenção médica. E a gente está falando que o problema não é o fato de consumir drogas. É maior do que isso. A estratégia de redução de danos tem a ver com várias outras coisas. E precisa ir além de intervenção médica. E precisa ir além de intervenção social. E para chegar ao ponto de falar de planejamento urbano. E é isso que a gente queria discutir aqui nesse grupo. E a gente discutiu em 2018. E a gente está aqui agora em 2020, no meio dessa pandemia. E por causa da pandemia, essa discussão se tornou ainda maior sobre liberdades pessoais. E o que a gente entende sobre esse direito à cidade. O que a gente está conversando e que foi mencionado pela Raquel e pelo Carl Hart, essa redução de danos tem muito a ver com o direito à cidade, sobre trabalhar com a comunidade.
Tem muitas pessoas trabalhando sobre essas questões. Eu menciono algumas organizações, mas eu posso não lembrar de algumas. Papo Reto é uma organização, 510 em Bogotá, a Casa ao Centro. Tem uma outra pessoa que trabalha com moda, que não está aqui nessa reunião hoje, e trabalha com prostitutas, que são estigmatizadas também. Então, sobre esse senso de redução de danos e do direito à cidade e a demanda por uma mudança. Então, nesse processo, tem muitos conflitos e tensão. A gente tem que conversar sobre justiça, sobre poder. E a gente também fala sobre novas ideias políticas. Eu sei o que vocês já falaram sobre o que pode ser feito. Eu queria fazer um parênteses aqui. Nós admiramos vocês e toda a pesquisa que vocês fizeram, e vocês têm um comprometimento com esse ativismo, e isso é muito importante para nós. Então, como ativistas políticos e como membros da academia científica, quais elementos nós, como ativistas e trabalham em ONGs e que são partes desses bairros, comunidades. Há pessoas aqui que eu sei que são parte dessas comunidades. Quais são os elementos que a gente tem que levar em consideração para lidar com essa agenda pública? E eu acho que depois disso, a gente pode passar para as perguntas do público. Eu não sei quem quer começar. Eu acho que eu já mencionei as questões. A ideia de estar absolutamente envolvido e de pesquisar em ação e metodologias e que estão profundamente envolvidas com os objetos de pesquisa. Então, é crucial não estar nessa posição totalmente de fora. E é promissor e é interessante pensar nesse campo. E você pode experienciar, como você disse, uma radicalização da democracia. E que é uma democracia que está muito além de instituição, de eleições, e realmente interação real, e essa é a conversa, e esse é o caminho que a gente tem que seguir. Obrigada, Raquel. Uma das coisas que eu admiro na Raquel, na carreira da Raquel, você é acadêmica, mas você também está nas ruas, e você pega o que você aprendeu na academia e você traz de volta na sua posição de ativista. E isso, na verdade, é muito raro entre os acadêmicos e é triste que seja assim. E usando você como modelo, é isso que eu estou tentando fazer. É ser ativo
dentro da academia, mas eu entendo que os acadêmicos são os beneficiários da opressão que acontece. E, às vezes, eles não estão motivados para sair às ruas. Eles sabem que eles vão ficar bem. Então, o que eu peço às pessoas, à audiência, essa audiência, por exemplo, de ONGs e que estão trabalhando nessas comunidades que foram devastadas, as pessoas que estão trabalhando nessas comunidades, tudo que eu peço é que vocês vejam as pessoas com as quais vocês trabalham, vejam eles como seres humanos como vocês, e valorize a humanidade delas. Da mesma maneira que você valoriza o seu filho, da mesma maneira que você se valoriza. Se você fizer isso, muitos desses problemas serão resolvidos. Se vocês não rotularem as pessoas, se vocês não marginalizarem e olharem como usuários de drogas, em vez disso, olhem como humanos e respeitem a humanidade deles, nós seríamos pessoas melhores. Então, até as pessoas que trabalham nas ONGs, até essas pessoas veem essas pessoas como pessoas diferentes, e esse é o problema. Então, a gente precisa trabalhar na gente mesmo, em relação a ver as outras pessoas como humanos, como nós somos. É isso. Obrigada. Okay. A Sylvie vai agora falar um pouco sobre as perguntas. Obrigada, Carl. Obrigada, Raquel. Eu gostaria de começar com uma pergunta da Maria Helena. É um grande desafio para a gente, Carl. Nós estamos trabalhando na ONG por 34 anos agora, oferecendo serviços às pessoas marginalizadas e pobres, mas nós não sabemos como fazer o trabalho nós não sabemos como resolver os problemas sociais que estão em torno dessas questões. Então, Maria Helena tem essa pergunta. Carl, você sabe responder? Obrigado por essa pergunta. Eu mesmo batalhei com essa pergunta por muitos anos e eu cheguei à conclusão que esse jogo já está danificado. As ONGs, quando elas têm tarefas, elas têm tarefas que eles não têm um equipamento suficiente para resolver. Você acaba tendo fundos para fazer uma tarefa específica, mas você acaba não fazendo outras coisas. Então, o principal que você deveria estar fazendo é ter certeza que as pessoas têm habitação, ter certeza que essas pessoas têm emprego. Se você não está trabalhando com isso primeiro, você entende como, se você não tem fundos para trabalhar com essas áreas, você provavelmente não está trabalhando com isso. E você tem que manter os seus fundos para você manter o seu trabalho. Então, é uma armadilha. É muito distorcido isso. Eu viajo pelo mundo inteiro e eu vejo diferentes organizações e no que as pessoas estão trabalhando. E muitas vezes não estão trabalhando com habitação, com educação, não estão dando às pessoas as ferramentas para elas terem trabalho. E eu envelheço e penso, eu estou perdendo o meu tempo se as pessoas não estão trabalhando nessas coisas. E isso é o que vai sustentar essas pessoas. E é isso que vai permitir que elas cuidem de seus filhos.
Obrigada, Carl. And then we have this other question, I guess more for Raquel. A outra pergunta, que é mais para Raquel, do Mark. What we see in cities and what has been discussed already is certainly O que a gente tem visto nas cidades e o que tem sido discutido são os modelos do governo para planejamento urbano. Qual é a intenção? Eu já tinha lido essa pergunta e é uma pergunta importante. O mais importante não é a intenção, mas é entender como funciona e fazer uma crítica, uma autocrítica, e como isso é parte da máquina do colonialismo, do patriarcado, da supremacia branca, muitas outras coisas. É importante que a gente faça essa leitura e que a gente possa entender como que a gente pode reverter isso como planejadores urbanos. E eu me incluo nessa categoria. Como que eu posso abrir isso? E acho que a questão principal é qual é o tipo de conversa, quem participa dessa conversa. E é muito claro que a conversa principal em relação ao planejamento urbano é o mercado imobiliário e a comunidade de arquitetos e que gravita em torno desse mercado imobiliário. E esses são os problemas que esses mercados oferecem. E esse é o problema econômico e que atinge os aluguéis e atinge o capital e as pessoas. E a gente precisa abrir essa discussão. Uma das questões principais é a dificuldade Uma das coisas é a falha da participação do planejamento urbano, incluir as pessoas. É muito interessante, porque a gente precisa abrir para uma nova imaginação. E isso tem a ver com o design e mudar as cidades e criar novos formatos de intervenção. Foi bem clara, muito obrigada. Ana Clara Tedes, obrigada por essa incrível conversa. Eu gostaria de perguntar a ambos deles qual é o papel do racismo e da supremacia branca nesse cenário que eles descrevem, especialmente na formação das cidades, em relação ao capitalismo e também em relação à violência do Estado contra aqueles que não são ouvidos. Ok, eu começo. Quando a gente pensa no papel que o racismo desempenha, a gente pode pensar sobre as pessoas que são assassinadas pela polícia nesses lugares. Nos Estados Unidos, há um número desproporcional de negros. No Brasil, a mesma coisa, que são assassinados. E eles normalmente são desempregados
e há pessoas na prisão também. Quando a gente fala sobre racismo e qual o papel que o racismo representa, eu acho que a primeira coisa que eu penso é qual é a definição de racismo. A definição que eu tenho é simples. É onde você tem um impacto negativo e desproporcional em um grupo específico, e você consegue ver esse impacto. Se você tem um número desproporcional de negros sendo mortos pela polícia, isso seria discriminação racial e racismo. Eu uso os dois termos. Não importa se foi uma intenção para aquilo acontecesse ou não, não importa. E se isso nos chama a atenção e a gente faz alguma coisa a respeito, então isso não é racismo. Mas se você vê isso acontecendo e não faz nada, então isso significaria que naquela situação você seria uma pessoa racista. Então é assim que eu defino. E sobre como o racismo desempenhou um papel nisso, a gente sabe que classe também desempenha um papel. E as pessoas negras são as pessoas que provavelmente terão um impacto mais negativo. A representação de todos esses grupos em relação a quem toma as decisões é muito desigual. O papel do racismo está lá e é muito fácil de observar. Acho que isso deixou claro. E também é muito importante entender que a gente está falando sobre o modelo, que é um combo, é uma combinação de concentração de poder e capital. A gente está falando de classe, mas também estamos falando do patriarcado. Nós estamos falando dos homens decidindo como uma cidade vai ser. A gente também está falando sobre pessoas brancas decidindo o que acontece na sociedade. Então, o patriarcado racista é natural desse sistema, e é esse a que eu me refiro, que é o sistema capitalista. Tudo isso é parte do mesmo problema. E isso não é uma adição, não está do lado, é parte da estrutura. E pensando no planejamento urbano como absolutamente essencial sobre a parte governamental, e que é essencial para definir e ocupar os espaços, você acaba beneficiando uns e não o outro. E então é por isso que essa luta antirracista é muito importante agora, porque não está relacionado só a pessoas negras. Está relacionado a toda essa combinação. E nesse processo permanente de disposição e de mudança das pessoas. E muito obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta importante. E eu estou falando sobre o racismo não branco, porque também há racismo com as pessoas indígenas, e isso é importante mencionar na América Latina. Obrigado, Carl, Raquel. Agora, a última pergunta, antes da gente terminar e dizer adeus a todos.
o que a gente não quer fazer. Nós gostaríamos de continuar aqui conversando com vocês para sempre, mas a gente sabe que vocês têm uma vida. Patrícia é da Casa del Centro, que é bem ativa e tem comentado. Ela mandou essa pergunta final. Como que você escolhe trabalhar com tantas prioridades que competem entre si? A educação para as comunidades. Acho que essa pergunta tem a ver com trabalhar com habitação, com educação, com oportunidades de trabalho. Então, como que você escolhe qual é a prioridade, qual é a principal delas? Educação? Raquel? É uma boa pergunta. Eu acho que a resposta para essa pergunta é o que você tiver acesso. Uma pessoa pode ser melhor ajudando com o componente da educação, melhor do que com o da habitação. E depende das ferramentas que essa pessoa tem, mas para tornar bem claro, as coisas mais importantes são educação, habitação e emprego. Uma vez que a gente entende isso, você vê quais são as suas ferramentas e vê como você pode ajudar. E isso vai muito à frente no caminho. Raquel, você gostaria de acrescentar? Uma das coisas em relação ao planejamento urbano é a parte sectorial. O que eu aprendi enquanto eu trabalhava com os meus colegas e amigos no Fórum da Luz, em Campos Elíseos, é impossível abordar uma área tão complexa com um setor apenas: acomodação, saúde, educação, comida, alimentação. Então, uma das lições que eu aprendi é como essas coisas estão interconectadas. Eu me arriscaria a dizer que essa abordagem sectorial tem a ver um pouco com esses negócios que gravitam em diferentes setores. Construção, a parte financeira que domina a habitação e a educação privada que tem dominado essa parte de educação e a parte de farmacêutica e a hospitalização. E quando a gente vê a intervenção sendo conectada, ela precisa estar conectada, todos os setores juntos, para que funcione de uma forma mais holística. E eu acho que parte da utopia, e a gente precisa dessa utopia, a gente poder ter esperança, a gente precisa ter essa ideia utópica. E dentro dessa utopia, essa interconectividade desses setores, para que a intervenção possa ser feita e que não seja de forma setorial. E se a gente fizer isso de baixo para cima, a gente vai fazer essa intervenção junto. E a gente vai aceitar esse dinheiro público para que a gente possa fazer essa intervenção que a gente planejou juntos. Ao invés de distribuir esse serviço público em diferentes setores. Senão eles vão acabar como espaçonaves aterrissando, só fazendo uma das coisas.
Vamos reverter essas ideias. Eu acho que esse é o futuro. E não só para essa pergunta específica, mas para todo esse assunto. Muito obrigada, Raquel. Eu gostaria de passar a palavra para Marcela e ela vai concluir. E aí eu volto só para dizer adeus para todos vocês. Ok, Marcela, então. Só para terminar, muito obrigada. Foi um prazer para todos nós. Falo em nome de todos que estão aqui conectados no Zoom, mas também os que estão acompanhando pela mídia social, para essa abertura da nossa reunião. Eu tenho pensado sobre esse trabalho de direito à cidade e tudo que foi dito aqui. E não só sobre a questão das pessoas de cor, sobre o patriarcado também, sobre todo esse combo. E isso me faz pensar numa filósofa, Miranda Freeman, e ela fala de injustiça, e ela fala de dois tipos de injustiça. A justiça testemunial e hermenêutica. Parece muito complicado, mas na verdade é muito simples. Que a gente conversou e parece que é muito complicado, para que as pessoas, na verdade, possam entender que, na verdade, é um problema simples. Essas populações estão sujeitas a essa injustiça testemunial. Elas não são reconhecidas como sujeitos políticos. E elas são pessoas que são capazes de produzir conhecimento. E elas são capazes de produzir propostas. E as únicas que são reconhecidas como indivíduos epistêmicos são homens brancos nos seus escritórios, fazendo design do planejamento urbano. Então, por isso que entre as pessoas de cor e os homens brancos, é por isso que numa interação com a polícia, o homem branco terá mais poder do que o outro. É isso que eu classifico como injustiça testemunial. O que nós estamos tentando fazer nessa reunião às vezes as pessoas não têm as ferramentas para que consigam entender o que está acontecendo. É por isso que esse cenário de estar juntos e conversar é tão importante. Quando a gente conversa junto sobre as nossas próprias experiências, como que a gente vive essas injustiças, a gente aí faz sentido. E quando a gente faz sentido, a gente pode construir juntos as nossas mudanças. É isso que eu gostaria de dizer para terminar essa discussão. Não foi uma conferência, foi uma discussão. Obrigada. Como eu mencionei antes, eu poderia ficar aqui para sempre. Foi uma honra estar discutindo com o Carl e a Raquel e a Marcela. Eu gostaria de
abrir os microfones para todos, mas eu sei que o Carl e a Raquel estão ocupados. O Carl Hart está agora fazendo o lançamento do livro dele, que vai sair em alguns dias. Mantenha os olhos abertos para o livro. E eu espero que todos nós iremos conseguir uma cópia e nós queremos muito ler o livro. E se vocês não conhecem o blog da Raquel e os vídeos dela no YouTube, uma vez por mês, são incríveis, são engraçados, são interessantes e são momentos mesmo de conhecimento. Muito obrigada por fazer parte da inspiração e fazer parte dessa utopia que a gente está falando. Você é definitivamente uma grande inspiração. Muito obrigado, Carl, por estar aqui, por ser a inspiração também. De agora em diante, eu vou falar sobre usuários de drogas, incluindo a mim mesma. Eu não tinha feito isso antes, não por vergonha, mas porque eu nunca pensei da maneira como você colocou. Muito obrigada a vocês dois. E eu espero que nós ainda iremos nos encontrar de novo. Em um espaço talvez aqui, como esse aqui, ou num espaço ainda melhor, quando a pandemia terminar e nós possamos tomar um drink. Eu espero que a gente nunca mais tenha que se encontrar dessa maneira. Eu espero que a gente possa tomar um drink juntos. Ou alguma outra droga que não seja o álcool. Isso seria ótimo. Obrigada. Tenha uma boa noite. You too. Bye bye. Tchau, tchau. Ciao. Okay, for the rest of the crew, para todos los que nos quedamos, tenemos nuestra reunión de catarsis en 5 minutos, si no estoy mal. Sylvie,